Olá, meus caros, vocês estão entendendo o livro de 1 Samuel? Estão fazendo a leitura? Já terminaram a leitura? Leram lá o livro módulo? Anotaram as informações que se destacaram? Colocaram lá as dúvidas? Participaram lá do grupo? Estão respondendo lá o questionário, os exercícios, para vocês fixarem bem esse aprendizado, essa matéria tão importante? Muito bem, no vídeo anterior a esse, nós terminamos falando acerca da importância de vocês fazerem análise dos textos paralelos. O que são textos paralelos? São textos que tratam do mesmo assunto, ou do mesmo tema, da mesma temática. No caso, por exemplo, de 1 Samuel, nós temos alguns episódios narrados ali que aparecem também lá no texto de Crônicas. Então vocês podem fazer essa comparação, tá bom? É muito importante o aluno de teologia ter também essa curiosidade bíblica, digamos assim, né? Porque vai facilitar a compreensão de poder ver a Bíblia também de uma forma mais panorâmica, de uma forma geral, não fixar apenas num livro só, num texto só e ter só uma informação, tá bom? Por exemplo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, só para exemplificar o que eu estou falando, nós temos ali a narração acerca da morte de Saul, tá certo? Acontece que lá em 1 Crônicas, no capítulo 10, nós temos a mesma história. E um desafio que eu faço para vocês. Me respondam lá no grupo qual a diferença, qual a informação a mais que aparece no capítulo 10 de 1 Crônicas e que não existe, não consta no capítulo 31 de 1 Samuel. Então tá aí uma pergunta, né? Interessante, né? É a mesma narrativa, só que lá em 1 Crônicas existem algumas informações a mais acerca desse episódio. Tá vendo como é importante você fazer essa análise de textos paralelos? Por quê? Porque um texto lança luz sobre o outro, ou seja, acrescenta mais informações. Então estou falando isso porque é importante você ter essa familiaridade, entender que a Bíblia ela conversa com ela mesma. Então as informações estão interligadas, dependendo da matéria que você está estudando. Tá? E inclusive, uma das regras da hermenêutica interpretativa é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, você lê um texto e não entendeu, vai num texto paralelo. Ou então leia todo o contexto e vê do que se fala, do que se trata. E aí procura um outro, se não entendeu ainda, procura um outro texto que trata sobre o mesmo assunto. Tá? Não fica ali fechadinho. Tá bom? Muito bem, então vou mostrar para você aqui esse quadro aí para nós encerrarmos, né? Olha lá, para você, eventos em destaque que eu quero mostrar. Eventos em destaque. Eu coloquei ali 4 eventos que saltam aos olhos, que eu acredito ser os eventos que mais se destacam dentro do texto de 1 Samuel. O primeiro deles, a Arca da Aliança é tomada. Isso é um fato interessantíssimo. Por quê? Porque a Arca da Aliança representava a alma do povo de Israel, a presença de Deus, a fé, o trono de Jeová naquele território, naquele país, naquela nação, fazia parte da sua história. Então está lá em 1 Samuel 4:11, 1 Samuel 5, verso 1 e verso 2. Então, a arca levada significa que a glória se foi, a presença se foi, e a nação ficou suscetível, ficou fragilizada. Já estava vivendo uma situação difícil. E agora, com a tomada da arca, imagina que situação, né? E aí você lê lá o texto e vai ver o que estava acontecendo ali, e depois a gente conversa lá no grupo, tá bom? Só estou colocando ali para destacar, mas não vou narrar aqui o episódio propriamente dito. Só estou destacando os pontos. Você que tem que ler, para você se familiarizar com esse texto, tá bom? Segundo ponto que eu destaco em 1 Samuel. Os israelitas pedem um rei. 1 Samuel 8, do verso 1 até o 22. Que é, inclusive, o tema que sobressai no texto. Transição. Então, quando o povo pede um rei, começa a acontecer então a transição da era dos juízes para a era da monarquia. Terceiro ponto, Deus manda Samuel ungir Davi. Foi um momento histórico, você sabe da história, né? Quando Jessé recebe Samuel em sua casa, e aí ele pergunta, acabaram seus mancebos, cadê? Não tem mais filho? Tem umzinho que está lá cuidando das ovelhas, ele é o mais novo e tal. Aí Samuel, ele deixa externar aquela frase que ficou registrada, né? Em nossas memórias, não nos sentaremos à mesa enquanto Davi não chegar.
Olha que coisa, né? Então era Deus já ali escolhendo Davi, e depois se tornou o grande e o mais importante vulto do Velho Testamento, né? Atrás apenas de Moisés, e o maior rei da história de Israel, tá? E quarto e último ponto que eu quero destacar, Davi derrota o gigante Golias. É um garoto, um jovem ainda, franzino, que não tinha nenhuma experiência em guerras. Ele tinha experiência sim, lá no pastoreio das ovelhas, como ele mesmo conta as suas experiências para Samuel, para o rei Saul, né, quando ele vai até a presença do rei e ele se voluntaria a enfrentar o Golias, porque todas as tropas de Israel estavam com medo, né? E Saul até olha para ele e fala, poxa vida, você não vai conseguir. E ele conta o testemunho que ele venceu o leão, tirou e salvou a ovelhinha da boca do leão, do urso, então ele venceria também esse gigante, e você conhece. Leia lá e depois a gente conversa sobre os detalhes dessa história. Então tá aí esses 3 pontos que eu estou destacando para vocês poderem estudar acerca do livro e do texto de 1 Samuel, tá bom? Muito bem. Muito bem. E agora, para nós fecharmos com chave de ouro, eu quero mostrar o derradeiro quadro, né? E eu fiz ali um gráfico de pizza e destaquei algumas partes que eu chamo de pontos em destaque. Então, tá aí para você, né, os pontos em destaque, para nós encerrarmos aqui essa nossa aula acerca do primeiro livro de Samuel. E eu coloquei ali alguns pontos importantes. Primeiro, a palavra que se destaca, qual é? Que desde o começo eu estou citando aqui, que eu estou falando. É fácil, transição, tá lá. Por quê? O que é uma transição? Uma mudança. No caso aqui, uma mudança de liderança, uma mudança de... uma mudança política, uma mudança de estratégia, de governo, uma mudança de governabilidade, né, que Deus coloca, o Deus permite, né, porque Deus tinha um plano já, para que através de Davi, a sua descendência, viessem aquele que seria o grande rei, o rei que um dia vai reinar para sempre, que é o rei Jesus, né? Muito bem, então a palavra ali é transição. O capítulo em destaque é o capítulo 15, que ele mostra ali o momento que Saul é rejeitado e Davi passa a ser o seu sucessor, né? Aquele que foi o grande rei. Versículo em destaque é o versículo do capítulo 15, o versículo 22, né? Versículo em destaque, que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Quando foi que ele falou isso? Você se lembra do episódio quando Saul desobedece e tenta ali fazer o papel de sacerdote. Impacientemente, ele não espera Samuel chegar para sacrificar a Deus, né? A ordem era esperar. Então, ele desobedece, né, e tenta fazer o sacrifício. Aí surge esse versículo aqui, que obedecer é melhor que sacrificar. Está aí, em destaque para nós, né? E o que Jesus é no livro de Samuel? Porque Jesus está presente em todos os livros da Bíblia, né? O que ele é? Como que ele é representado ali tipologicamente, né? Figurativamente. Então coloquei 2 personagens que podem representá-lo ali, de certa forma, né? Em Samuel, por exemplo, né? Por quê? Porque Samuel ele teve um tríplice ministério, profeta, sacerdote e juiz, assim como Jesus também, né? O ministério de Jesus, ele é tríplice, ou a missão de Jesus é tríplice em relação à nossa redenção. Então, primeiro, Jesus, ele veio, né, como um sofredor, como um profeta, né? E a gente sabe que ele, hoje, ele é advogado, hoje ele é advogado, né? Ele intercede por nós, mas que ele virá para ser rei, rei dos reis e senhor dos senhores. E o interessante é que quando Jesus nasceu,
os magos que vieram do Oriente ofereceram para ele 3 presentes, e cada presente desse simboliza o ministério de Jesus. Então você percebe lá que um deles ofereceu ouro, o outro incenso, o outro mirra. Ouro fala da realeza, fala do porvir, quando Cristo virá no milênio para reinar, e depois reinará eternamente. Tá? Incenso fala de intercessão, é o que Jesus é hoje, sacerdote na linhagem, sumo sacerdote na linhagem de Melquisedeque. Ele está intercedendo por nós hoje, né? Então, ouro e incenso. Mirra é um tipo de unção que era derramado na cabeça de pessoas escolhidas por Deus, como, por exemplo, os profetas. Então, fala do ministério profético de Cristo, quando ele veio na terra. É que está na ordem ao contrário, do ponto de vista de Deus. Por isso que está ouro, incenso e mirra. Mas do ponto de vista nosso aqui, seria mirra, incenso e ouro. Ou seja, ele veio como profeta, hoje ele é sumo sacerdote que intercede por nós, e amanhã ele será, ou no porvir será, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então por isso que eu coloquei ali Samuel, né? Samuel. E coloquei também Davi. Por quê? Porque Davi foi o grande rei que nasceu em Belém e cuidou de ovelhas, e através dele Deus faz uma aliança, que a sua descendência perpetuaria no trono, e que viria um rei descendente dele que jamais perderia o seu trono. E esse rei a gente sabe muito bem que é Jesus, tá certo? Então tá aí, bons estudos para você, e que você possa aproveitar as informações que eu coloquei nesse quadro, que é apenas para aguçar o seu apetite para a leitura da Bíblia, em especial o livro de 1 Samuel, e lá no grupo eu vou colocar algumas questões para poder fixar esse conhecimento na sua mente e no seu coração, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e que vocês tenham um dia excelente na presença do Senhor, e aproveitem bastante esse estudo, né? Bons estudos, e até a próxima aula, se Deus quiser, e um forte abraço no seu coração. E se você ainda não é inscrito, se gostou dessa aula, se inscreva lá no nosso canal e nos ajude a fomentar e a divulgar a palavra do Senhor. Acione o sininho das notificações para você ficar a par das outras aulas que estaremos postando mais para frente para vocês, tá bom? Muito bem, e até lá, um forte abraço.